Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa, para aprender da tua palavra. Obrigado pelo culto dessa manhã em Aveiro, pelos cultos de ontem, pelos cultos que ainda terão hoje, Petrópolis agora de manhã, Magé, Recreio logo mais à noite, Xerém. Que a tua bênção seja sobre todos nós, Senhor. Cuida dos teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoe a Deus provedor, prospera e acrescenta a cada dia os que há de salvar. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Amém. Enoque, um exemplo a ser seguido. Eu quero começar lendo o Hebreus 11:5, antes de ler o tópico. Hebreus 11:5 e 6. Mateus, tem aí? Eu ia falar Enoque. Hebreus 11:5 e 6. Acaba de entrar na nave do templo, o bebê mais douradinho que existe. A passão, irmãos, Hebreus 11, 5 e 6. Hebreus 11:5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pode ler o parágrafo também, Mateus, 3:1, para aproveitar o microfone. Para agradar a Deus é preciso ter uma vida de fé. Hebreus 11:6. Referendo ao versículo anterior, que fala exatamente de Enoque, ele foi transladado, porque era homem de fé. Deus tem prazer naqueles que nele confiam, afinal, ele é digno de confiança. Amém. Eu estava falando sobre fé ontem, e eu estava conversando com algumas pessoas esses dias, que não tem. Quando você conversa com alguém, a falta de fé, ela vaza. Você percebe que a pessoa, ela até ouve, ela até entende, mas aquilo não encaixa para ela. É estranho, porque você vê muita gente na igreja que é de Deus, é crente, é de Deus, sabe? É ativo na obra, mas você percebe que a pessoa tem uma dificuldade imensa de romper além daquela barreira do que é plausível, do que é natural, do que é palpável, tangível. E a fé é o oposto de tudo isso. Se eu consigo fazer, não há exercício de fé. Eu me enchi de fé e vim para a igreja. Não, você trocou de roupa e veio para a igreja. Não há exercício de fé em vir para a igreja. Quando a gente fala de fé, não é aquela fé que a minha mãe tinha para jogar no bicho, né, que é a fezinha. A minha mãe jogava no bicho, fazia todo um processo de manhã para escolher o bicho que ela ia jogar. Tinha um esquema que a gente gostava de manhã. Ela pegava um pouquinho de café, botava na xícara, pegava 2 fósforos, riscava e apagava no café. Aí ficava aquela mancha do queimado do fósforo em cima, e a gente ficava em volta da xícara olhando, e ela perguntava: que bicho vocês estão vendo? Aí todo dia de manhã era a diversão nossa do café da manhã descobrir o bicho. Parece uma borboleta, não. Parece um cachorro, um gato. E aí eu virei especialista em interpretar borra de café para poder jogar. E, às vezes que eu falava, para mim é esse bicho, dava certo, ela ganhava. E aí ela jogava 2 vezes por dia no jogo do bicho. Eu ia lá fazer a fezinha dela 2 vezes por dia. Não estou falando dessa fé. Eu não estou falando daquela fé que você acreditou que ia dormir e acordar. Alguém duvidou que ia dormir e acordar hoje? Não. Quando eu acordar, isso é fé, mas é uma fé natural. É uma fé que todo mundo tem. Então a gente não está conversando sobre essa fé aqui hoje. A gente está falando daquela fé sobrenatural.
A fé tratada aqui em Hebreus é fé sobrenatural. É a certeza de coisas que são impossíveis. Eu gosto de uma frase, esse dia até postei alguma coisa sobre isso. O impossível é aquilo que ainda não foi realizado por alguém. Ponto. Se você buscar na história, você vai ver várias coisas sendo consideradas impossíveis. Depois que foi feito, deixou de ser. E eu gosto de acreditar que quando eu vim para Jardim Angá, era impossível abrir uma igreja aqui. Depois era impossível construir um templo. E hoje é impossível alcançar todos os países que Deus tem determinado. Mas está acontecendo. Era impossível uma igreja na Europa, era impossível batizar na Europa. E hoje estamos fazendo. Então, hoje ninguém diz mais que é impossível. Já riram da gente. Eu lembro que quando a gente estava com esse terreno aqui, Mato Puro, a gente botou uma placa. Eu sempre com as minhas ideias mirabolantes, Rafael, mandei fazer uma placa, uma faixa, né? A faixa de tinta comum, e botou ali na frente. Pegou 2 madeiras e botou lá. Futuro templo da comunidade evangélica até aqui nos ajudou o Senhor. E botou lá. Prendeu no muro um velho que tinha ali na frente, ficou esse terreno cheio de mato e a placa lá. Gente, foi muito deboche, muita gente rindo. Ah, esse pessoal, coitado, eles não tem noção como é difícil levantar um templo, mas nesse terreno gigante, vão morrer aí e não vão conseguir. No dia da inauguração, muitos eu sei que apareceram aqui, acho que foi só para ver. Que não estava acreditando que a gente estava inaugurando, 2008. E hoje você vê isso aqui, quem chega agora não tem a percepção de quanta fé se teve para acreditar que podia sair de um matagal, um brejo para isso aqui. Só que você vai aprendendo. E a palavra aprender, ela vem de reter, apreender. A gente tem que, a fé, ela se solidifica e cresce na medida em que eu supero aquela etapa e não volto mais nela. Só que esse é o ponto. Eu queria me ater a isso porque vai ajudar muito você. Se você já viu o milagre sobre uma coisa uma vez, não tem sentido você ficar agoniado dela de novo. Concorda comigo? Eu já vi isso acontecendo. Eu já vi. Por que toda vez parece que é a primeira? Até Jesus reclama com os discípulos. Pô, nem parece que você já viram a primeira multiplicação. Essa, na segunda, eles estavam com a mesma dúvida da primeira. Alguns historiadores chegaram a questionar há algum tempo se não era a mesma multiplicação. Mas a situação é tão diferente que ficou claro que era uma segunda. Mas por quê? As dúvidas eram da primeira. E essa lição tem que ser tirada. Por que tanta dificuldade de acreditar em alguém que faz milagres e já fez na sua vida? Vamos testar? Quem aqui já experimentou milagres que parecia impossível e Deus fez? Levanta a mão. Perceba que não é nem algo incomum. Porque um monte já experimentou. Quantas vezes a gente vai falar, ó, o médico desenganou. Sai a pessoa boazinha do hospital. Ah, não tem como essa porta abrir. Daqui a pouco a pessoa chega. Fui contratado. A gente tem por hábito isso. Só que aonde eu fico angustiado? Coisa simples. Uma conta de luz de R$100 vence. Eu digo, caramba, a família vai ficar no escuro, não vou conseguir pagar, e já começa a perder a noite de sono. Por uma conta de R$100. Eu já tive aqui em Jardim Angá minha luz cortada pelo menos umas 6 vezes. Cortada, pelo menos. Isso por falta de pagamento. E tive já uma vez a luz cortada por demônio. Porque estava tudo em dia, cortou assim mesmo. Falei, meu Deus, não adianta nem pagar, corta de qualquer jeito. Mas em todas essas coisas, eu entrava em crise toda vez que ficava tão difícil de eu ver a luz cortada e saber o que fazer. Uma das vezes eu tive que pedir ao senhorio um bico de luz. E estava com um aluguel atrasado, igual o seu Madruga, uns 3, 4 meses atrasado. Aqui em Jardim Angá. Lá ainda no iniciozinho lá da Avenida Angá. Não dá para chegar tão longe se você acha que a tua vida vai ser essa. Aluguel atrasado, luz cortada, falta de comida em casa, dependendo dos outros para comer. Essa era a minha vida quando eu cheguei em Jardim Angá.
morando de favor, essa era a minha vida. Morando num barraco que chovia mais dentro do que fora. Aí o Senhor vai fazendo, eu preciso que vocês entendam isso. O Senhor vai fazendo. Você tem que acompanhar essa evolução. A tua fé tem que acompanhar. Ludmila, a Branca de Neve e o Eduardo, não tem sentido duvidar de que o Senhor pode fazer milagre, porque eles chegaram aqui experimentando um casamento que até hoje eles não sabem explicar como aconteceu. Aí é estranho aparecer algum desafio desse tamanhozinho, Ludmila e Eduardo, e vocês entrarem em crise. Mas peraí, se já experimentaram um casamento, amigo, vem que a gente resolve, a gente encara, vai dar certo. Aí isso fala, pastor Paulo é meio maluco. Eu não sou meio maluco, eu sou completamente maluco. Porque o que eu já vi para chegar até aqui me impede, de verdade, me impede de duvidar que Deus pode fazer alguma coisa. Então o que o Senhor me promete, eu já segurei, Rafael. Eu queria que você virasse uma chave nessa manhã, porque para agradar a Deus é preciso ter uma vida de fé. Para agradar a Deus, precisa ter uma vida de fé. Lê para mim o 6 de novo, Mateus. Está aí na mão? Hebreus 11, 6. Eu queria ler o texto de novo para a gente... Eu quero desafiar você nessa manhã. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se o Senhor fizer, aí eu vou acreditar. Está certo essa frase? Se o Senhor fizer, aí eu vou acreditar que Ele pode mesmo. Está certo essa frase? Por que essa frase não está certa? É o contrário. Oi, Taleco. Então, olha só, eu tenho fé, acredito em Deus, que Ele pode fazer as coisas. Mas também tem a grande confusão é o seguinte, às vezes Deus não quer fazer as coisas e aí a pessoa perde a fé. Às vezes Deus não quer fazer naquela hora, naquele momento. Não é por falta de fé da pessoa. A pessoa acredita, mas às vezes Deus não quer fazer isso, às vezes cria uma crise na cabeça da pessoa. 90%, esse número eu estou chutando, tá? 90% das vezes que a pessoa entra em crise, não é porque Deus não quer, é porque ela não acredita. Eu vou dizer, a maioria esmagadora das vezes que eu já vi a pessoa em crise, não foi porque Deus não queria, foi porque a pessoa não acreditava. E aí ela sabota ela mesma. Porque eu já vi gente falar assim, pastor, você ora comigo por uma causa? Porque é difícil, praticamente assim, é impossível acontecer. Ou seja, o que ela está querendo? Que eu ore porque eu acredite para ela? Essa oração não funciona, você está iludido. Eu vou pedir o pastor para orar, a pastora, porque aí nada. O seu milagre é seu milagre, quem tem que acreditar é você. Quando Daniel ficou 2 anos na mão do capeta lá virado no samurai, quem tinha que acreditar que isso ia mudar era eu e a Rosa. A gente que tinha que acreditar. E a gente que tinha que profetizar. Foi um período duro. A gente nunca tinha experimentado isso, de viver essa crise. Mas, na minha boca, só isso eu acreditava. Eu lembro que uma vez, ele largou a Emily não aceitava e disse que ia esperar Deus mudar. Só que esse esperar Deus mudar, pelo menos 1 ano e meio, a Emily ficou sem namorar o Daniel e sem arrumar ninguém. E aí ela me perguntou, e eu falei assim, eu te libero. Vai ser feliz, arruma alguém para te fazer feliz, você é uma menina maravilhosa, você vai ser minha filha casando ou não com o Daniel, porque eu sou pai e vou ficar esperando e orando, você não é obrigada. Ele, mas eu amo e eu vou esperar também porque eu acredito. Percebeu a diferença de fé?
eu liberei ela, Taleco. E aí que ela falou isso, mas você acredita que ele vai mudar? Acredito. E acredito que se você aguentar o processo, orando e crendo, você vai ver a obra completa. E aí a Rose falou algo que eu tinha falado para a Rose, que eu não queria outro, olha que forte isso, Adriana, eu não aceitava outro útero para gerar meus netos, que tinha que ser o útero da Emily. E aí a Rose chegou e falou, olha, eu vou falar uma coisa que o Paulo falou comigo. É desta barriga que ele crê que sairá os netos dele. Quem fica grávida primeiro? A Emily. E aí ela chorava. E eu botei a mão na barriga dela e falei assim, eu abençoo esse ventre e não quero outro e não aceito outro. É desse ventre. Eu chegar, arrepia falar isso. No período em que ela já estava mais de 1 ano e meio. E que não havia nenhuma perspectiva, porque ela falou que não queria nada. Vem o último acidente, Deus tem os meios dele. Veio o último acidente, ele se desespera e diz, chega, eu não quero mais isso, eu vou arrumar minha vida. Me chamou, chorou, e disse, chamou a Emily e disse, eu vou casar com você. Eu já entendi que se eu não fizer isso, eu vou acabar morrendo. Eu vou arrumar minha vida. Eu chamei ele, cara, você tem certeza disso? Isso é muito sério. Você não vai se arrepender, não? Ele, eu tenho certeza que eu vou me arrepender, mas tem que ser agora. Que hora que ele se arrependeu? Tem gente que nem sabe dessa história. Eu casei com a Emily aqui no Brasil. Veio a procuração dele, fomos para o cartório em Piabetá, e quem estava lá no cartório para casar era eu e a Emily. A Emily ainda ficou falando, fofinho, explica que eu não estou casando com um velho, hein? Eu falei, eu não, vou deixar você passar vergonha com a juíza, casando com um velho gagá. Eu vou falar que ela entrou, juiz, ele é meu sogro, tá? Meu marido está aqui na chamada de vídeo. Quando a gente estava indo para lá, ele me chamou, pai, eu não sei se é isso que eu quero não, tarde demais. Não, pai, sei lá, acho melhor esperar mais um pouco. Tarde demais, agora tu vai casar, porque eu que já estou com a procuração, querendo você, eu não estou casando hoje. Então, aconselho você botar uma camisa social bem bonita, aparecer nessa chamada de vídeo, porque eu vou estar assinando o documento, você fazendo chamado ou não. Agora já era. Foi desse jeito. Rapaz, tem história que eu nunca contei e é muito maneira. Essa é uma delas. E aí ele correu lá, aí botou uma camisa, aí ficou arrumado, aí daqui a pouquinho chamada de vídeo. Eu fiquei, Senhor, que ele atenda, mas não falei com a Emily. Que ele atenda, ele atendeu. Oi, estou aqui, está aqui. Ó, estamos indo para frente da juíza. Aí fez todo ele lá, e eu tinha que responder sim, porque era eu que ia assinar, ele lá também, e a juíza foi muito gentil com a gente, e ela falou, gente, é a primeira vez que eu faço um casamento por chamada de vídeo, é muito chique isso, e aí fez o casamento, e aí eu só não beijei a noiva. Foi tudo lindo, e catei ela, levei para lá, entreguei na mão dele, toma, é tua. E a história segue até onde vocês sabem hoje. Estamos aí com 4 meses da gravidez da Emily. Ontem, o neném mexeu pela primeira vez, Adriana. Aí eu falei, é porque o vovô postou a primeira foto dele, ele já se sentiu. Você está entendendo errado. Quando você pensa que, eu tenho fé, não vou ter problema, eu tenho fé, não vou ter desafio, eu tenho fé, a coisa não vai apertar. Não. Pior nele, que Deus pode deixar apertar para ajudar você na sua fé. Silvane. Uma vez a gente conversando, aí você falou comigo assim, Silvane, a nossa fé, ela tem um limite, que é a mão de Deus. Então você pode ter fé, você pode acreditar, mas se não for o que Deus quer, vai bater no limite, que é a vontade dele. Aí não adianta. Pode ter a fé que tiver, que não vai acontecer. Não vai. É o limite, é a mão de Deus. Qual a palavra? Soberania. A gente canta, né, querido? Lindo, Taleco. Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele é Senhor absoluto. Soberania. Só que nós estamos debaixo dessa soberania.
E nós não podemos determinar na nossa fé até onde. Não existe isso. Eu vou até o final. Até eu ter plena convicção que o Senhor não quis, eu vou, amigo. Eu tive o missionário Felipe internado 23 dias. Toda vez que eu ia lá, o tratamento está matando ele, Eu sabia que ele estava morrendo, mas durante 23 dias eu ia no leito dele e profetizava cura. E chegou uma hora que o Senhor falou comigo. E interessante, 2 profetas diferentes disseram que ele ia ser curado. E o Senhor falou no meu coração, eu não vou te ouvir. E eu continuei orando, Carlos, mesmo assim. Porque eu entendo que a Bíblia dá essa margem de momentos em que o Senhor, no final, muda a situação. Porque a gente está cometendo um erro, Silvânia. Quando aperta, a gente diz, então não é a vontade de Deus. Quem concluiu isso? A gente. Se foi a gente, nesse momento, a gente para. Se o Senhor ia fazer, não faz mais. Porque a gente recuou. Nós não temos que recuar. Pega isso, a visão, por favor. Nós não temos que recuar. Nós temos que bater na soberania dele e voltar. E aí a gente diz, amém, seja feita a sua vontade. Até Jesus deu o exemplo. Ele foi lá no extremo da agonia, suou sangue, mas para tentar não passar pelo processo. E a resposta foi negativa, ele passou. Mas ele não faltou fé até o final. E eu vejo gente parando pelo caminho. Eu vejo gente que, se o filho dá problema, meu Deus, vai se perder. Quem? Fala, Carmen. Uma palavra que cega a fé é a dúvida. Porque muitas das vezes, quando acontece uma situação e eu peço um conselho a alguém e eu chego e falo, mas será que vai acontecer? Ali, acabou tudo. Não tem fé. É simples assim, Carmen. Não existe a mínima possibilidade de o mesmo espaço ter fé e dúvida. Isso é absoluto, Kelly. No mesmo espaço não cabe fé e dúvida. Ou tem fé, ou entra a dúvida. Aonde entra a dúvida, a fé saiu. E aonde entra a fé, a dúvida é expulsa. Não combina. E é delicado porque isso acontece dentro de você. O que a tua boca fala não serve de nada. Não serve. Haja vista a experiência que os discípulos tiveram para expulsar lá o demônio não saiu. Mas Jesus foi lá, mandou embora, acabou. Por que nós não conseguimos? Homens de pequena fé. Ou seja, foi a falta de fé que impediu, não foi a vontade de Deus. E isso é muito importante, porque o que me trouxe até aqui foi simplesmente galgando degraus. Eu lembro de desafios de fé lá na garagem, de saco de cimento e 1 metro de areia, só para tirar o barro. Era o nosso desafio de fé. Eu lembro da gente vendendo pizza aqui, a gente chegou a vender centenas de pizza, brotinha aqui, de 10 em 10, e todo mundo carregava, era uma loucura. E a gente no gás, vai conseguir, vamos conseguir. A gente Oi? Festival de caldo de cana com pastel, até descobri que era diabético nessa época. E foi overdose de caldo de cana, passei mal, que fui ver, estava com 300 de glicose. Eita, sou diabético, aí acabou. Mas pelo menos eu me despedi bem, com 3 litros de caldo de cana. Mateus Borges. Eu estava sempre, quando está falando de fé, eu lembro do rei Ezequias. Quando o profeta fala que ele vai morrer, e ele vira para o lado, chora,
E o profeta, na mesma hora, volta e fala que ele vai viver mais 15 anos. A pergunta é, nossa fé pode ser tão agradável a ponto de mudar aquilo que Deus já definiu? Você sabe o final da história, né? Sim, que o filho dele vai... Foi castigo. Foi castigo de Deus. Não foi bênção. Era para ele morrer ali no auge do reinado dele. Ele estava no melhor momento da vida dele. O Senhor chega e avisa para ele: os seus dias estão terminados, arruma a tua casa. Era para ele seguir a ordem. Deus estava mostrando para ele, revelando antecipadamente o seu tempo para ele. Ele vai, vira para o canto e começa a insistir com Deus que queria mais. O Senhor dá mais 15 anos. Quem visita ele nessa época? Os babilônicos. E ele abre e mostra tudo para os seus inimigos, que ele nem sabia que era inimigo. E aí ele entra para a história, não como um rei honrado que morreu no auge, mas como um rei que jogou Israel na escravidão de Babilônia. Não era para acontecer isso no currículo dele. Então a gente, por quê? Não respeitou a soberania. Olha a diferença de oração. É interessante levantar isso, Mateus, porque que a gente tem que entender. É aqui, Deus falou, amém, amém. Não vou brigar com Deus. A gente anda não tendo fé, a gente anda sendo teimoso. Depois que você sabe que não é de Deus, é teimosia. Uma vez uma moça falou comigo que foi numa oração, ouviu Deus falando com ela, o profeta revelou a vida dela todinha e disse: não é de Deus esse namoro, não vai ser de Deus esse casamento, vai ter lágrima, vai ter dor e vai ter sofrimento. Sai. Ela chega e fala comigo: eu assumo as consequências. Aí vem a pergunta: o que aconteceu? Tudo que Deus disse que ia acontecer: dor, lágrima, sofrimento. Então é um perigo a gente achar que não, eu vou porque vou conseguir, e esse desrespeito à soberania nos coloca em maus lençóis. E aí eu aprendi, quando o Senhor me diz não, vira a chave e vamos embora. Nem lamento. Nem lamento. Eu entendo. É a vontade? Ok. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que te agrada. Eu estou dizendo que você não tem opção saudável contra a soberania de Deus. A tua fé tem que avançar ao infinito, enquanto não há um teto. Deus sinalizou que você tem que parar de orar? Não. E vira e mexe, você recebe palavra, que é para orar e para profetizar. Meu querida, vai com força. E acabou. Eu entendo que na hora certa o milagre acontece. E Deus vai honrar a tua fé. Agora, se o Senhor já determinou, não arrisca não. Porque no final é dor e sofrimento. Marli. O menino hoje está andando, hein? Pastor, realmente é muito interessante. Eu fui noiva de um rapaz e Deus falou comigo, já estava tudo pronto para casar. Vestido, todo enxoval, e Deus falou comigo, não é para casar. Da hora eu falei, meu Deus, e tudo que veio até aqui? Deus falou, não. Deus me mostrou realmente eu quebrando a minha cara. Eu falei, eu acredito nessa palavra e eu vou, no outro dia, era dia do meu aniversário, eu falei, eu vou me dar esse presente. Terminei o noivado, falei que não ia casar com ele. Ele falou, como assim? Minha família foi toda contra mim. Falou, Marli, você está com tudo pronto, e as coisas? Eu falei, se joga tudo fora. Eu prefiro obedecer a Deus do que ter um futuro desgraçado, né? Porque esse é um futuro desgraçado. E eu acreditei, hoje eu tenho 30 anos de casada com o Alfredo, por obediência. Muito forte isso. Né? Eu lembrei, eu estava eu acredito que seria uma das empresas que seria mais lucrativas para mim na época. E na época, graças a Deus, eu estava numa boa. E a gente fazendo a obra aqui da igreja, e eu ganhando muito bem. Oramos, preparamos o contrato de sociedade. Marcamos no escritório. Os sócios todos assinaram, eu, Rose e o casal.
Fiquei com as 2 cópias para registrar e o casal foi embora. Gente, diante de Deus, que o casal foi embora, Rafael, é como se Deus falasse comigo: não é a minha vontade. Eu parei e falei: você está maluco agora? Contrato já assinado, tudo resolvido, gente, agora não dá mais. E aí meu coração começou a apertar, e eu fiquei na minha sala, sabe, sem saber o que fazer da vida. Nisso, a Rose vem e entra na minha sala. Tudo bem, Paulo? Tá não, Rose. Ela: não fale. Você está perturbado de mente. Eu falei: tô. E é com esse contrato que a gente acabou de assinar, porque eu estou aqui do lado, perturbado de mente, porque eu não entendi nada, porque só agora Deus diz não, depois de a gente ter orado e chegar aqui. E eu falei: Rose, eu só precisava disso. Peguei o contrato, rasguei. Liguei para o meu sócio, que seria o meu sócio. E como é que eu digo para o meu sócio? Não, Deus mandou eu não fazer isso. Não tinha nem sentido. Eu falei: olha, eu não vou nem justificar não, mas eu não quero mais. Acabei de rasgar o contrato e não quero mais. Agradeço, desculpa ter sido tão tarde a decisão, mas eu não quero, tá bom? Você segue o seu caminho, Deus te abençoe, que eu vou seguir o meu. Amigo, perdi a sociedade, perdi tudo, nunca mais nem vi. Perdi, era meu amigo, perdi. Então não estou dizendo para você que é tarefa fácil, não. E você pensa: você acha, ele ficou com raiva, ficou, e magoado, ficou, e você entende? Entendo. Entendo ele, eu entendo. Eu acho que eu ficaria também, poxa. Tanto tempo, tanta tratativa, tanto acerto, assina o contrato, depois quando assina, rasguei. E eu peguei e mandei uma foto do contrato, tudo picado para ele, rasgado. Falei: ó, não mais, nunca mais. Mas você para pensar, o que Deus viu? Entende a soberania de Deus? O que Deus viu? Será que depois que assinou o contrato, o que ele viu no coração deles? Será que não viu alguma coisa que ainda não tinha e entrou depois? Eu não tenho resposta para isso. Então o que eu tenho? Eu tenho vontade soberana de Deus. E eu respeito. Querido, escuta isso. Tem gente na igreja, nesse tempo de tudo gira em torno da pessoa, os hinos são para você, as pregações são para você. No altar hoje você tem coach, você não tem mais pregador da verdade, você tem coach. E coach tudo fala para você. Você pode, você é capaz, você consegue, anjos vão te servir, Jesus morreu por você, Deus deu Jesus por você, então é você a última bolacha do pacote, você é o dono da cocada, é você. Então a pessoa vai só inflando. Quando Deus dá um não, ela pira. Eu sei porque eu já tive situações de eu ter que falar para a pessoa não. E a pessoa me odiar depois disso, ou seja, o pastor foi usado pelo diabo. Porque ela não aguenta não. Mas não tem como alcançar tudo que Deus tem para você sem você ser contrariado. Não tem nem base bíblica para isso. A nossa fé tem que estar pronta para suportar a contrariedade da vontade de Deus. É forte isso. A nossa fé tem que ser tão sólida a ponto de suportar ser contrariado pela vontade soberana de Deus. Se a gente não estiver com uma fé sólida, Marli, a gente fala: agora não tem mais jeito. Como se você achasse que Deus estava errado. E aí você vai colher os frutos. É importante a gente entender isso, porque uma vez que sem fé é impossível agradar a Deus, então para agradar a Deus eu não preciso que a coisa dê certo, só preciso ter fé. Você vai ser desagradado. Quem? Tarita. Tem um menino cansado aí, mas ele vai chegar. Menino novo, mas cansado. Deu plantão ontem? Deu plantão?
Quando a nossa fé também está alinhada com Deus também, né? Acontece até mais rápido do que a gente pensa. No retiro do ano passado, eu tinha vindo para cá e o Júnior ainda não estava. Então, quando saiu o anúncio do retiro, o pastor falava, tinha gente que vai, que volta já de lá com Deus, não sei o quê. Aí eu dei o nome do Júnior e nem na igreja ele estava. E aí eu falei, no retiro ele vai voltar para Jesus, no retiro ele volta. E ele voltou bem antes do que eu imaginava. O dia que a Esté veio dançar, e aí ele veio e se reconciliou. Então, quando a nossa fé está ligada com Deus, com a vontade dele, acontece até antes do que a gente imagina. E tá aí crentinho. Chegou a sentir ele meio de Deus. Não é assim, de Deus, né? Tá indo bem, tá indo bem. Eu já tive, claro, entenda uma coisa. Eu já experimentei da pessoa chegar para mim uma vez e falar assim, eu chorando, que era cantora evangélica, e o médico foi fazer exame, estava rouquidão, as cordas vocais condenadas. E veio lá na garagem ainda, veio chorando e falou com a gente. Sabe quando entra um negócio em você e você diz, cara, tem algo diferente para ela aqui, a história não termina aqui. E aí, meu amigo, se eu sinto que é de Deus, eu não tenho medo de falar não, por isso que eu falo pouco. Se você procurar quem pastor Paulo já liberou alguma palavra nesse nível, pouquíssimas vezes, porque eu não vou sair jogando, porque eu tenho compromisso com o dono da palavra, não é minha, eu só obedeço porque eu não vou ser impedimento para a pessoa receber. Mas eu falar da minha boca, duvido, tem que ter muita convicção. E eu estava com muita convicção naquele dia. E eu falei para ela, você acredita que o Senhor pode trocar suas cordas? E ela chorando falou, eu acredito. Repito, você acredita que o Senhor pode trocar? E você voltar no médico, os médicos falaram, não entendi nada, está tudo normal. Ela chorando, eu acredito. Juntei todo mundo lá, oramos. E falou, volta no médico, faz os exames todos de novo. E traz o exame aqui. Ela fez os exames todos de novo e voltou. Silvane, na época, estava lá, o pessoal mais antigo estava lá. Que ela chegou, amigo, foi extasiante. Ela já entrou chorando, com os exames na mão. Pastor, não tem mais nada. E ela foi, gravou, na época LP, gravou o LP dela e foi seguir a carreira dela. Eu já vi isso. Eu já vi Tatiane Nicholson, que está aí até hoje, que eu chamo de Walking Dead. Porque foi no médico, o médico examinou ela e falou, você está com uma doença e tem mais 6 meses de vida. Não tem muita coisa mais que 6 meses, porque a doença está muito avançada. Não, aí é um negócio muito doido. Na hora que ela falou, sabe, aquilo não entrou, e eu falei, meu Deus. E aí a gente orando, no final eu falei com ela, tem uma palavra para você. Você não vai morrer. Ah, mas os médicos, não vai morrer. Eu já tinha assumido a adoção do Feijão e da Cacá, que ela tinha feito eu jurar sobre a Bíblia, que eu ia acabar de criar eles, e por isso eu estava até com mais fé para tentar me livrar. Eu fui movido por essa fé, né? Que eu já tinha jurado, foi agora danou-se. Eu falei assim, eu tenho uma palavra para você, se você quiser tomar posse. E eu queria que você entendesse isso, Jesus fala isso direto. Vai e seja conforme a sua fé. E eu falei para ela, você tem fé porque eu vou te liberar agora? Eu falei, você não vai morrer. Você vai ser confusão para os médicos. Toda vez que forem te examinar, vão dizer, não sei como pode você estar de pé desse jeito. Isso foi na garagem, gente. Roberto Severino lá no Lagoas de Dourado, desenganado pelos médicos. Não, de câncer. Não tem mais tempo. Não morreu. Foi embora. Tatiane, tá aí, já fez faculdade, já casou o Feijão, que já é um milagre, né? Casou o Feijão. A Cacá tá difícil, mas o Feijão já casou. E tá aí fazendo a obra, servindo, e você olha para ela e fala assim, 24 anos atrás, era para ela ter morrido. 24 anos atrás, era para ela ter morrido. E Deus falou, não vai morrer. Mas aí veio uma palavra para ela, mas o Senhor está falando para você, não vou te curar.
Porque eu quero que toda vez que os médicos te examinem, fiquem confusos com o que eu vou fazer. E ela não foi curada da idade. E está aí, Walking Dead. Morreu há 24 anos atrás. Eu acho que se for ver coração, acho que nem pulsação ela tem. Eu entendo. Alô, Oi. a igreja gloriosa Pai do Senhor. Pastor, o que aconteceu comigo? Eu já fiz 18 cirurgias. Quantas? 18. E nisso, quando foi, tem uns 4 a 5 anos, que atacou em outro lugar. Eu já operei cabeça, já operei a barriga completa. Aí atacou em C. Quando aí a doutora pediu para eu marcar a cirurgia, o risco cirúrgico, né? Eu fui. Quando cheguei ali em cima desse viaduto que dá Petrópolis Magé, eu falei assim, Deus, não deixa mais homem nenhum encostar a mão no meu corpo. Se for para encostar a mão no meu corpo, é o Senhor. Nisso, dentro do ônibus, Deus me operou. Eu dei um grito, o motorista escutou, disse, a senhora está passando mal? Eu disse, eu estava, mas não estou mais. E arrastei, fui embora, no Hospital Saúde das Mulheres, aqui em frente ao Infantil de Caxias. Quando cheguei lá, chegou a minha vez, a doutora perguntou o que eu fui fazer lá. Eu disse, eu vim marcar o risco cirúrgico. Aí ela mandou me deitar, apalpou aonde estava a doença, e ela chegou e falou assim, não, a senhora não tem nada aqui não. Glória a Deus. Que milagre foi esse? Eu disse, Deus que me operou agora. Aí eu comecei a chorar, vim para casa, eu segui outra igreja. Aí o pastor Adilson faleceu já, ele já faleceu. Aí eu chamei ele foi, disse, não, foi o Divino Espírito Santo que operou a senhora. E aquelas coisas que eu já estava sangrando, estava em cima de meu sofá, em cima da minha roupa, que eu ia para Caxias com aquela roupa. Quando cheguei, aquela coisa que estava dentro de mim, estava em cima de meu sofá, na minha roupa. Eu agradeço muito a Deus mesmo. Gente, vamos ter fé, que a fé remove montanha. Obrigada. Pode fazer apelo. Amigo, eu tô com uma cirurgia aqui, tô cheio de fé. Tô na minha primeira ainda, já tô assim, vou para a segunda cheio de fé. Imagina 18. Amigo, eu falo para os médicos, você não me conhece não, rapaz. Deus está comigo. Eu falei a Deus, se ele me operasse, eu ia trabalhar para ele. Hoje eu trabalho 2 dias dentro do hospital, fazendo fisioterapia, nas pessoas que precisam. Glória a Eu Deus. sou feliz, gente. Vocês não querem saber. Glória a Trabalho o Deus. ano todo costurando dentro da minha casa, segunda, quarta e sexta. Para quando chega no final do ano, eu dou aquela roupa todinha para quem precisa. Eu lembrei agora da já velha. dei roupa aqui mesmo na igreja, eu já dei a Cristina. Eu lembrei agora da velha Sônia. Aquela moreninha recebeu as roupas que eu entreguei aqui na igreja. Glória a Deus. Umas 300 peças de roupa, eu sou feliz. Dou no hospital também. Obrigada, Jesus. Obrigado. Eu lembrei da velha Sônia, que ela ficou muito mal tempo atrás. Aí ela ia ter que fazer um procedimento. Eu falei, eu vou logo te explicando. Não tem ninguém para vir para a tesouraria. Eu não tenho outro nome. Então você não está liberada para morrer. Ok? Ela ria, eu falei, você entendeu isso? Tu vai, faz o que você tem que fazer, mas tu volte. Porque se tu morrer, eu vou te botar deitada na mesa da tesouraria, vou orar para ressuscitar e vai falar, fecha o movimento. Tá aí até hoje. E acabou. Eu entendo. A Jujubinha chega no hospital, mete, ó, dessa vez está difícil, dessa vez daqui a pouco está ela lá em Magé, está lá fazendo a obra, está ela aqui na igreja. Aí eu vou dizer assim, não adianta. A tua vida, você tem que acreditar nisso. A tua vida está 100% no controle do Altíssimo. A tua fé tem que ser estabelecida em cima disso. Ontem, o Marquinho foi comigo ontem, comprou as caixas de bombom. Eu acordei com um número na cabeça. Vou comprar 300, tinha 240, 50 e pouca. Falei, eu quero 300 caixas. Aí eu pergunto, cheguei, vamos começar aqui no Dom. Mandei mensagem para o rapaz, ele não me respondeu. Falei, vamos para lá. Cheguei lá, procurei o valor, já gostei do valor. Falei, tá bom, o valor tá bom, hein? Pesquisei em vários lugares, não achei nada mais barato, mas eu falei, vamos negociar aqui.
E aí veio o gerente, conversei com ele, a gente só está comprando lá coisa para o social. Ele conseguiu ainda abaixar mais um pouquinho. E você vai querer quantas caixas? Peraí, abri o saldo do instituto. Que não fiz fora nada. O Júnior já conhece essa história, né, Júnior? Eu falei assim, eu vou querer 300 caixas, mas o dinheiro não dá. E aí o que eu faço então, pastor? Separa as 300 caixas. Aí ele foi lá separar, ele estava lá, aí ele voltou, o vídeo, você vê o gerente pegando uma caixa. Na hora eu falei com o Marquinho, essa é a hora para fazer o vídeo. Enquanto ele está separando as caixas. Estamos aqui agora, a hora é agora. Eu estou aqui com o meu assessor, falei do Marquinhos, falei, o gerente está aqui. E o gerente foi. Que o gerente foi pegar as 300 caixas, eu fiquei olhando o saldo. Nada. Aí daqui a pouco eu falei, Marquinhos, começou a hein? Aí nisso, chega o rapaz com as 10, cada caixa com 30, eram 10 caixas, aquela pilha de caixa. Vamos para o caixa? Eu ainda não, querido, estou esperando entrar o dinheiro. Cara, tu pergunta o Marquinhos, o rapaz ficou olhando assim para mim, tipo, mandou separar a mercadoria, não tenho dinheiro. E ele ficou mesmo parado assim do nosso lado, e eu conversando com o Marquinhos, e só lá, atualizando o saldo, não, ainda não, daqui a pouquinho ele, olha, o gerente avisou que é para ir para o caixa 23. Eu, tá bom, podemos ir, só não vai para a boca do caixa, porque ainda não tem dinheiro não. Aí foi. Aí ficamos lá parados, batendo papo e... Marquinhos, entrou 100, entrou 20, e entrou mais 12. Aí nisso chega o gerente. E o gerente chegou, e aí, pastor, podemos ir para o caixa? Só um momento, né? Falei, Marquinhos, podemos ir para o caixa, Marquinhos. Ô, Marquinhos, eu não aguento isso não, cara. Não aguento isso não. É muita emoção para mim, eu não acostumo com isso não, eu passo mal com isso. Vamos para o caixa. Aí nisso chegou o Júnior Lessa, chegou também. Aí o Marquinhos falando, o pastor é maluco, cara, meu Deus do céu. Aí contou para ele que o rapaz ficou sem entender nada, que ficou parado do nosso lado um tempão. Ele está esperando entrar o dinheiro. E aí fui para o caixa, paguei, aí já tirei foto, já comemorei. E o Júnior esteve comigo na campanha social, só emoção. Pode separar do calçado, pode separar tudo? Pode. Vai levar tudo? Tudo. Aí eu chamo o gerente, que é meu amigo, tem dinheiro ainda não, está faltando, hein? Mas vai separando tudo. E separamos tudo. No final que separou tudo, pode começar a levar para o carro? Eu falei, pode. O Júnior olhou para mim. O Júnior da Valquíria e o Júnior da Tarita. Falei, pode levar, vai levando. Levaram tudo para o carro. E eu lá sem o dinheiro ainda. Aí está faltando um pedaço. Aí quando eles voltaram da última leva, eu já estava com o computador aberto no balcão. Aí eu olhei para eles. Entrou. Eu creio que a gente vai evoluindo na fé. Eu quis parar, né, para a gente conversar sobre isso. Porque a gente tem que parar de achar que Deus tem que fazer primeiro. Tem coisas que você tem que botar o pé para que aconteça. Tem coisas que você tem que meter a mão para que conquiste. Você tem que tomar posse, mas é um tomar posse de verdade. Eu acredito. Soberana vontade de Deus. É porque a gente cisma que é eterno, né? Mas todo mundo aqui vai morrer uma hora. E aí, como eu digo sempre, a senha, Mila, é aleatória. Não, quem está na frente, quem está atrás? Não tem fila não. A senha é aleatória. Jujubinha está aí toda descabufada. A Tatiane, 24 anos, toda descabufada. Vai ficar enterrando um monte de novinho. Não tem isso. É a hora e o tempo de Deus. Mas você acordou vivo? Ore. Clame. Não é especialista, não é médico, não é pastor, não é profeta. Eu já rejeitei palavras de profeta. Por isso que eu estou mal vista pelos profetas por aí.
De falar, não, porque Deus está falando. Eu falei, não está. E por que não está? Porque não bate com o que eu já ouvi. Se não bate com o que eu já ouvi, não recebo. Porque eu já estou com a minha fé em cima do que eu ouvi. E eu sei que quem falou comigo a primeira vez foi Deus, então essa segunda não é Deus. Deus não tem amnésia e não se contradiz. Acabou. Você tem esse entendimento? Porque senão fica fácil o inimigo te confundir. Não é não, sim é sim. Mas se o Senhor já disse que vai fazer, agora é com a tua fé. Aí é diferente. Eu tenho dúvida porque eu não sei, Lessa, se é ou não a vontade de Deus. Agora, quando eu tenho certeza que é a vontade de Deus, amigo, sai da minha frente que eu quero passar. E acabou. E, infelizmente, você vê muita gente fraca na igreja em relação à fé por isso. Não toma posse. Não exerce a fé. Uma característica muito importante de quem tem fé, uma vez, coisa simples, campanha social, a pessoa queria dar, na época era adotar uma criança, era R$50 na época, e ela não tinha, a pessoa não tinha de onde tirar, e começou a orar, Senhor, está chegando a hora de entregar o dinheiro da campanha da minha criança, e eu quero adotar uma criança, R$50. Ela estava na rua, o vento sopra na frente dela e passa na frente dela uma nota de R$50. Ela olha e fala, misericórdia, é a minha criança. E ela chegou aqui na igreja chorando, dando o testemunho dela. Pode perguntar, foi a pastora Patrícia. E ela chegou emocionada, dizendo, Deus mandou o vento soprar R$50 para mim, que na hora que eu vi, eu falei, é da minha criança. E veio e trouxe da criança. Sabe, eu tive agora com o pastor João, que está em Bragança. Ele pegou, falou para o senhorio que ia entregar o imóvel, porque não tinha emprego em Bragança para ele. Foi para o culto e pregou. Por acaso, naquele eu vi, normalmente eu vejo a gravação do culto, aquele eu vi ao vivo, ele pregando sobre Moisés, sobre deserto, sobre você não sabe para onde ir, segue a nuvem. E eu falei, caramba, que palavra forte. Na hora eu vou conversar com esse menino, amanhã. Cheguei de manhã, mandei mensagem, quando você puder me chama, quero conversar com você um pouco, se a missionária Sharon estiver junto, será bom. Na hora ele disse que chamou a missionária Sharon e falou assim, eu preguei sobre seguir a nuvem, tem uma proposta vindo. Essa ligação é para a proposta. E eu quero já acertar contigo. A proposta que vier a gente aceita, porque vai ser de Deus. Amém? Ele é muito doido, igual o Josmar. Quando eu liguei, olha que loucura, Taleco. Eu liguei, chamada de vídeo, que abriu. Oi, tudo bom, tudo bem? Eu tenho uma proposta. Ele já tampou. Eu não entendi nada. Eu falei, ué, gente... E aí a Sharon começou a chorar, que ela é chorona, ela começou a chorar e ele dando glória. Eu, por quê? Aí a Sharon falou, ele disse, comigo eu não entendi nada, ele vem uma proposta aí e a que vier vai ser de Deus. E eu fiz a proposta. Nossa igreja não paga salário para nenhum pastor missionário, mas a gente custeia a obra. A minha proposta é o aluguel, água, luz, internet pagos. Você fica em Bragança e assume a congregação para liberar o Mateus. E aí o trabalho que você conseguir, junto com a Sharon, mandem vocês. Ele, pastor, a gente já tinha se acertado aqui, que aqui viesse, a proposta que viesse era de Deus, então a gente aceita. Coincidentemente, eu não tinha feito essa conta. Então, domingo vocês vão ser já apresentados à igreja. Domingo era o aniversário de Bragança. Eles foram apresentados no aniversário de Bragança. Pega a visão. Domingo. Foi, fez a assembleia, Mateus fez, recebeu, assumiram. Segunda-feira, o telefone dele toca. Uma proposta de emprego em Bragança. E ele me liga à noite. Ele me liga de tarde. Pastor, você não vai acreditar onde eu estou. Onde você está? Estou aqui assinando meu contrato de trabalho em Bragança. Mas primeiro ele decidiu. Saiu correndo no dono do imóvel e falou, vou entregar mais não. Disse que o moço do imóvel não entendeu nada. Vou entregar mais não, vou ficar em Bragança. Não vou sair daqui mais não. Ele está lá fazendo a obra feliz da vida.
primeiro decide. Primeiro aceita. Esse entendimento vai fazer diferença na sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Eu quero passar num concurso. Primeiro se inscreve. Primeiro estuda. Primeiro faz a prova. Aí tem sentido você apresentar para Deus. Do Neida. Uma vez eu li num livro, eu não lembro qual, a definição prática da fé que eu nunca mais esqueci, que é justamente o que o senhor está falando. Fé é você segurar no galho de uma árvore, cortarem a árvore e esperar que ela caia e você ficar segurado no galho. E é exatamente isso, é tomar uma decisão mediante uma palavra que se recebeu, porque eu acho que muitas crises da fé é você convergir com a vontade de Deus. Isso nunca vai se cumprir, isso não é fé, isso é teimosia, isso é tudo menos fé. A fé, ela caminha em direção àquilo que Deus estabeleceu diante de um propósito que Ele determinou. Perfeito. E você tomar uma decisão, fazer uma manobra da tua vida convicto. Você segura no galho dessa árvore, corta a árvore, você espera que a árvore caia. Eu não caio porque eu estou debaixo de uma palavra. Teve um líder que saiu da nossa igreja há muitos anos atrás. E saiu dizendo que a igreja ia acabar. E até tinha motivo, doutora. Porque ele ouviu 3 profetas em 3 lugares diferentes dizendo a mesma coisa. Que essa obra tinha sido aberta por decisão do homem, que Deus não estava nessa obra e que a porta ia fechar. Só que, olha a dificuldade. 3 profetas em 3 lugares diferentes falaram a mesma coisa. Ele chega surtado. Estou indo embora. Pastor, você não ficou na dúvida, não? Claro que não. Eu já sabia o que Deus tinha dito para mim. Podia levantar, era 20 profetas, não ia mudar nada. Eu sabia o que Deus tinha dito para mim. E a minha palavra foi, se eu fosse você, vinha na minha fé, hein? Porque eu sei o que eu ouvi de Deus e não chegamos aqui sem ser debaixo de palavra. Mas foi 3. Os 3 foram usados pelo diabo. Acabou, não recebo. Não aceitou e foi embora. Olha a gente aqui. É simples assim. Desse jeito. Tem convicção? Está em harmonia com a vontade de Deus? Não abra mão. Não abra mão. Acabou. Porque ao abrir mão é incredulidade. O abrir mão é naufragar na fé. Ponto. Não abra mão. Agora, se você não tem fé, é melhor você simplesmente não tomar decisão nenhuma. Dica para você. Não tenho fé. Quando eu não sei que direção tomar, paro tudo para te escutar. Não estou escutando Deus, então não toma decisão. Vai se dar mal. Eu não sei você, mas toda vez que eu brincava de Duna e Duna, então eu perdia. Nunca tive sorte para esse negócio. Se tem um sorteio, eu não ganho. Não adianta. Se botar 100 nomes meu e um da Tarita, a Tarita ganha. E pode chacoalhar, sai a Tarita. Eu não ganho. Então eu falei, é melhor não seguir na vida por sorte, não. Eu vou seguir direção. Quem tem fé não é teimoso. Quem tem fé é obediente. Não é, o pastor Paulo, ele cisma com a coisa. Eu não cismo. Eu tenho certeza que é de Deus. Ponto. Eu tive agora uma briga acirrada com Daniel por conta de achar que não, que Aveiro e Bragança. Eu falei, vou mudar desse jeito, porque é a direção que Deus está me dando. Domingo, quantos batismos em Bragança? 10 batismos, 10. É aquele sinal que Deus te dá, e pega aí, Deus vai dar sinais. Deus vai dar sinais para você falar, eu estou no caminho certo. O sinal não é para edificar a tua fé, não, você já tem fé. O sinal é para acalmar teu coração enquanto tu aguarda na fé. Pegou a diferença? Quem tem fé não precisa de sinal. Eu não preciso que Deus me dê sinal nenhum. A fé é para acalmar meu coração, para saber, estou no caminho certo. Amigo, pode levantar 100 profetas dizendo, para com esse negócio de obra missionária. Você está sofrendo financeiramente porque está gastando muito dinheiro com a missionária.
não adianta que eu não aceito mais, porque o Senhor já me mostrou. E acabou. Se já estava olhando, eu já estou com uma ideia do estado o primeiro estado que eu vou, já procurei imóvel, até separei uns imóveis interessantes. Estou só aguardando um sinal só para eu já entrar no avião e dar um pulinho lá. E dinheiro? Eu não tenho dinheiro nenhum. Vou arrumar o dinheiro da passagem, vou ver hospedar uns 2 dias no hotel e vou. Amigo, eu creio que a gente desce lá e aparece um maluco e diz: eu cedo para vocês sem custo nenhum, pronto. Eu creio nisso. Mas isso só vai acontecer se eu pisar primeiro. Pegou? Não preciso de tanta fé para entrar num avião. Eu fui ver até o valor da passagem, para o lugar que eu quero ir, é barata a passagem. Vou pegar, compro a passagem aérea, faço uma reserva de 2 dias num hotel barato. Precisa de fé para isso? Nem precisa, dá para ir. Aonde eu vou precisar de fé? É quando eu pisar naquele lugar. Para onde, Senhor? Que direção? Para que lado? Vou aonde? Eu lembro quando eu cheguei em Marrocos, eu não tinha me ligado que Marrocos é África. Não tinha. Mas como eu tenho mania de ficar olhando o mapa, eu parei, dei um estalo. Gente, Marrocos é África. Aí já comecei. Vou pisar na África. Ah, mas vou. E já, a Rose, o que foi, Paulo? Estou profetizando. Vai, Paulo, você é muito maluco. Eu estou profetizando porque a hora que eu botar meu pé aqui, vai ser para conquistar a África. Amigo, que eu já desci profetizando, Senhor, estou consagrando desse continente africano, que eu estou pisando pela primeira vez para o Senhor, salva a vida nesse lugar, abre congregações, igrejas nessa terra. E fui embora. Dormi lá, no dia seguinte fui embora. Mas profetizando. Já batizamos moçambicano, já batizamos angolano, e agora nem sabia falar o nome, Guiné-Bissau. Fui até olhar e disse que lado que era do lado do Atlântico, Guiné-Bissau. Moçambique é do outro extremo. 3 países. Olha que loucura. Nem lá chegamos. Ó que mistério. Nem lá chegamos com a igreja, mas já batizamos cidadãos de 3 países do continente africano. Não é possível que você não veja Deus nisso. A nossa fé, ela tem que ser nesse ambiente. Ah, eu não consigo ver nada, porque você não tem fé para ver nada. Para de botar, não, que se não aconteceu, não foi a vontade de Deus. Não é esse o raciocínio. Eu vou até... Por isso que eu sempre termino meu dia fazendo uma listinha e passando para Deus. Eu sempre passo a lista para Deus, Ludmila. Senhor, obrigado por essas contas pagas, agora tem essas aqui para amanhã, por favor. Anote. Amanhã a gente conversa. Ora, em nome de Jesus e pronto. Dia seguinte começa tudo de novo. E sempre tenho visto a glória de Deus. Ouvi o Marquinho falando comigo ontem. Pastor, você prospera no deserto. Você bota lá no grupo lá, não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para pagar aquilo, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E depois você bota, está pago isso, está pago aquilo, está pago isso, está pago... Como? Deus falou, ele disse que estava vendo uma palavra para pregar e falou, o pastor Paulo prospera no deserto. O sobrenatural não é prosperar na terra prometida. O sobrenatural é prosperar no deserto. O Senhor tem poder para fazer coisas que depois você não vai saber explicar. Você recebe essa palavra? Eu quero fechar. Eu quis parar muito aqui e conversar com você sobre isso para ativar você. Não é possível. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Pastora Rose não é melhor que ninguém. Pastora Rose, eu conheci a pastora Rose morando num barraquinho, lá em Saracuruna. 16 anos, órfão desde os 11. Uma vida miserável. Eu saía do trabalho, 3 e pouca, 4 horas do banco. Eu ia em Saracuruna porque eu comprava as coisas de padaria, de mercado, para levar para ela comer com a irmã Lília. Porque o irmão André já estava virado no samurai. Porque não tinha o que comer em casa. Eu comprei o primeiro calçado que a gente saiu para passear, Sueli, eu comprei para ela um calçado,
porque ela não tinha calçado para sair comigo para ir no cinema. Primeira vez que eu levei ela na churrascaria, ela só comeu banana. Ela se encantou com aquela banana caramelada. Eu falei, você não vai conseguir comer mais nada. Ah, mas está tão gostosa. Ela comeu umas 6 bananas carameladas. Depois, não aguento mais nada. Paguei uma churrascaria para comer banana. Tudo que ela queria nessa vida era comer misto quente. Hoje ela nem come muito, porque ela mercado, ela só queria misto quente, porque ela disse que era o sonho da vida dela comer misto quente e não podia comer. Não tinha nem pão com manteiga. Era uma vida miserável. Aí você fala assim, quem é a pastora Rose hoje? É uma doutora. Cara, ela só da Rede Dó, ela já rejeitou propostas de 3 hospitais da Rede Dó. A gente esteve na Rede Dó essa semana, no Glória Dó. Eu falei, Rose, é muito lindo ver o que Deus fez. Você falar que 3 hospitais da Rede Dó te chamaram e você, não quero fazer plantão de hospital. E eu fico olhando, como que pode aquela menina de 16 anos, miserável, se tornar a pastora Rose que é hoje? Ela não é melhor que você, minha irmã. Eu não sou melhor que você, meu irmão. É só fé. Nós somos frutos. Eu estou desafiando você a virar uma chave. Você tem que acreditar que o Senhor pode fazer na sua vida. Eu já falei para Deus propostas loucas, precisas, que Deus ouviu. Senhor, eu quero levantar esse templo. Bota na minha mão. Em 2 anos, esse templo foi erguido. Com recursos, Rafael, que saía da minha mão. Dízimo e oferta. Era 30, 40 mil todo mês, doutora, de dízimo e oferta. Se perguntar, como foi isso? Amigo, padrão azeite. Tirava e dava mais, tirava e dava mais, tirava e dava mais. Não tem um pai, tem uma mãe, tem tio, uma tia. Aí, Vitinho. Olha lá, e ele corre e fala dizer assim, só para registrar, corri. Não é possível que você vai acreditar que é isolado. Eu nunca acreditei nisso. Eu respeito o não de Deus, a hora que Ele quiser. Essa semana eu fui para o retiro com um propósito. Eu até te digo o propósito. Deus provedor Estados Unidos. Teve 2 momentos de oração, que oramos juntos lá, um pelos outros. As 2 vezes, com quem você quer que ore pelo quê? Deus provedor Estados Unidos. Eu não quero começar o culto lá em uma casa, eu quero começar numa congregação já. Eu quero chegar lá alugando um espaço. E eu já vejo esse espaço. Lá as igrejas terceirizam os seus espaços fora dos dias de culto para outras igrejas, para ajudar no aluguel. E o pastor Fernando já tinha visto isso. E você subloca junto com essas igrejas. Pastor, você vai chegar lá e vai correr atrás disso, que eu quero sublocar. E eu já quero inaugurar no espaço, com toda a infraestrutura, porque Deus vai dar crescimento lá. Aí você pergunta, tem dinheiro? Essa pergunta é a pergunta que eu nunca faço. Primeiro eu falo, vai. Na hora que precisar, vai ter. E eu quero que você saia daqui dizendo isso para você mesmo. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Hoje eu estou ligado, tô só indo, hein? Tudo que Jesus conquistou na cruz. O quê? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Se já foi liberado, é teu. Se Ele não liberou, respeitamos. Mas não vai ser a minha fé impedimento para isso. O não de Deus é simples. Meu pai morreu. E eu não tive tempo nem de orar pelo meu pai, que nem doente eu soube que ele ficou. É assim, morreu. E eu falei com Deus, Senhor, você não deixou nem orar por ele. Fiquei triste, abatido. E fez o quê? Vim aqui, fiz o culto fúnebre, domingo estava pregando. Respeito. A forma, a maneira e a vontade de Deus. Guarda isso no coração. Eu respeito. Se eu morrer essa semana, eu respeito. Amém, Senhor, que foi teu tempo. Se o Senhor falar para mim, você morre até final do ano,
Não vou falar nem para ninguém sofrer por antecedência, mas eu vou organizar tudo, a minha cabeça vai ser essa, organizar tudo, deixar tudo pronto, mas eu não vou pedir mais meia hora para Deus, além do tempo que Ele tiver para mim aqui, porque eu respeito a vontade soberana de Deus. A tua fé não diz respeito à vontade de Deus, a tua teimosia, sim, pegou a diferença? A tua fé não desrespeita, porque a tua fé está honrando Deus. Eu cheguei a arrepiar falar isso. A tua fé está honrando Deus. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Mas a teimosia é você já saber que é não e insistir. O Senhor não quer lidar com teimosos. O Senhor quer lidar com pessoas que têm fé nele, que Ele pode reverter qualquer situação. Eu creio e profetizo isso para a tua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, conversando sobre fé. Como é bom ativar corações, como é bom ativar esses que estão nas mídias sociais, que sejam ativados também. Para não ser teimosos de vou insistir mesmo sabendo que não é vontade de Deus. Não, eu vou permanecer firme sabendo que é a vontade de Deus. Capacita, renova e faz milagre no meio do teu povo, porque será para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.